Seja bem-vindo ao programa Apontamentos da Semana, aqui onde a atualidade espiritual acontece. Nesta emissão refletiremos sobre o novo vestuário do Filho Pródigo. A parábola do Filho Pródigo é a terceira parábola de Lucas 15. Jesus utilizou este instrumento para mostrar que existem três tipos diferentes de perdidos. Na parábola da ovelha perdida, aquele que está perdido é incapaz de voltar para o aprisco, sem ser ajudado. Na parábola da moeda perdida, o perdido ignora totalmente que está a ser realizada uma operação resgate em seu favor e não tem noção do seu estado. Na parábola do Filho Pródigo, o perdido não só sabe que está perdido, mas também conhece o caminho de volta ao lar. Contudo, não tem coragem de fazer o caminho de volta. Para contextualizar e perceber o significado das novas vestes do Filho Pródigo, contamos uma vez mais com a ajuda do nosso painel residente. O pastor Paulo Mendes e a Sara Pinto, a quem desde já agradecemos a vossa preciosa colaboração. Nós vamos começar direcionando a questão para o pastor Paulo Mendes, dizendo que o Dr. Daniel Sampaio, psiquiatra residente no Hospital de Santa Maria, tem uma contribuição enorme na área da terapia familiar em Portugal. Ele partilha da ideia que a cada filho deve ser preconizado um modelo diferente de educação. Contrariando um pouquinho o paradigma estabelecido, nós vamos dizer, se calhar culturalmente e até de uma forma educativa, a ideia de que cada filho deve ser educado de forma diferente. Será, digamos que, assertivo e pedagógico introduzir este modelo à luz das histórias bíblicas que nós conhecemos? Sem dúvida. Sem dúvida. A ideia de que todos os filhos foram criados na mesma fornada, como por vezes se diz, tem o seu quê de verdade, tem o seu quê de, como referias, de culturalmente muito instituído, muito aceite, mas também temos que sentir, e como disseste, há exemplos bíblicos que mostram bem que do mesmo lar, dos mesmos pais, do mesmo ambiente, pessoas com características completamente diferentes, apesar de serem irmãos, de serem muito próximos, de terem convivido muito, mas pessoas com características completamente diferentes exigiram ou esperaram da parte dos seus progenitores, dos seus educadores, uma atenção adequada. Eu não vou dizer diferente, vou dizer sobretudo adequada, específica às suas próprias particularidades. Deixem-me citar, por exemplo, o caso de Caim e de Abel. Eles são dois filhos criados dentro do mesmo ambiente, aliás, ainda de um nível de perfeição para nós quase inimaginável, e, no entanto, eles seguem trajetos de vida completamente diferentes. Jacó e Esaú, outros dois que são criados debaixo de um cuidado, de um amor, porque há uma relação toda especial entre os seus pais e, no entanto, eles vão ter trajetos de vida completamente diferentes. E nesta história deste pai, que aliás eu tenho sempre muita dificuldade em chamar à terceira história de Lucas 15, a história do Filho Pródigo, eu creio que ela é sobretudo a história do pai. Este pai, que também educa o melhor que pode e que sabe cada um dos filhos, mas depois vai ter que ter tratamentos bem distintos com cada um dos dois. Porque estes veículos utilizados pelos distintos educadores, no Antigo e no Novo Testamento, digamos que nós não estamos propriamente a falar de intensidade do amor. Estamos a falar de um modelo adequado, peculiar, de acordo com a personalidade de cada um dos filhos. Cada pessoa, cada ser humano é individual. E, como tal, pode necessitar da parte daquele que o está a educar, que o está a elevar, pode necessitar um de mais tempo, um de maior permissividade, outro de maior rigidez. É a manifestação das características próprias a cada indivíduo que deve despoletar da parte do seu educador, daquele que está a acompanhá-lo e que está a fazê-lo desenvolver, um tratamento adequado, que o possa acompanhar, explorando ao máximo cada uma das suas potencialidades. Vários educadores têm sido surpreendidos, indo em contra a esta temática que temos estado a abordar, negativamente, com comportamentos desviantes e podemos dizer até compulsivos por parte dos seus educandos. Sobretudo quando estes foram educados segundo um propósito de excelência. Que princípios, se podemos sintetizar, podemos apreender da abordagem do pai do pródigo em relação ao seu filho?
É evidente que uma criança, um jovem, não é educado apenas pela sua relação com o seu pai, com o seu educador direto, ou pai ou mãe, claro. Não é só. Ele também é permeável a toda uma influência que o rodeia. E, sobretudo, nos tempos de hoje, em que a componente educativa que vem do meio social onde o jovem se desenvolve é mais importante, é maior, é importante vermos que o educador pode, efetivamente, encontrar-se absolutamente surpreendido. Tenta comunicar o melhor que sabe, o melhor que pode, aquilo que são para si os seus princípios de vida ao seu educando e, no entanto, pode encontrar-se com esse educando a fazer opções de vida que passam bem ao lado daquilo que ele tinha preconizado. Bom, na história do pai destes dois filhos, o que se sente é isso. Sem dúvida que o pai é chocado, é magoado, é brutalmente tratado quando o filho lhe diz: "Ouve, para mim é como se tivesses morrido, dá-me cá a parte da herança." Porque a herança normalmente recebe-se por morte. Portanto, é um choque, há um choque. A forma como este pai é capaz de aceitar, de tolerar a decisão do filho porque o vê em formação e porque respeita esse período de formação que ele precisa de desenvolvimento, pelo qual ele precisa de passar, dá-nos uma convicção de que este pai, dorido, magoado, mas estava também muito convencido, muito convicto daquilo que tinha deixado nos primeiros momentos, nos primeiros anos da educação desse filho. Pastor Paulo, é verdade que este pai teve uma certa tolerância em relação ao seu filho, mas será que nós podemos encontrar e conjugar um limite de permissividade paternal e de uma questão chamada educação positiva? Onde é que nós vamos encontrar essa diferença? Ou essa fronteira? A partir do momento em que uma criança, estamos a falar dos anos mais tenros, a partir do momento em que uma criança começa a ter capacidade para compreender, cuidado porque a educação começa muito antes, nós devemos ensinar a obediência antes da criança poder perceber os porquês, todas as razões lógicas para essa obediência, mas a partir do momento em que ela começa a manifestar capacidade de compreensão e de decisão próprias, o educador deve dar aso a que essa criança possa, ou esse jovem possam, verdadeiramente assumir as suas próprias convicções. E aí é o momento para a tal tolerância começar a ceder. Começar a torná-lo responsável. Sara, o autor Alexander Pope disse a determinado momento uma frase célebre que errar é humano e perdoar é divino. Onde é que nós podemos situar a fronteira do erro? Por um lado, o erro como elemento incapacitador, mas, por outro lado, o erro também como um fator de aprendizagem. Sabendo à partida que nós também não podemos sedimentar na questão do erro como se fosse um alívio, um elemento de imunidade para as nossas ações. Costumamos dizer que é frequente nós aprendermos com os erros que fazemos, ou pelo menos assim é esperado, que não tornemos a errar. O erro tem efetivamente essas duas posições. Pode ser algo incapacitante e que possa levar a alguma frustração, mas se for visto do aspecto da aprendizagem, pode evitar que eu caia de novo nos mesmos erros e tenha esses tais comportamentos desviantes. Se o erro for utilizado como uma plataforma que me leve a deixar para trás aquilo que me impede de prosseguir, o erro é positivo e ajuda-me a procurar trajetórias de vida que me levem à felicidade, que me levem ao sucesso. Aí nós conseguimos, então, evitar e demarcar-nos desses comportamentos errados para atingir aquilo que é o correto, que é o sucesso. Será que no processo de crescimento, de educação, da procura da excelência, obrigatoriamente nós temos que errar? Não é que seja obrigatório que isso aconteça. Claro que se eu consigo evitar que o meu educando ou que o meu filho não coloque os dedos na ficha para se magoar, ele não precisa de ter essa experiência para saber que é dolorosa. Eu posso tentar evitar que isso aconteça. Mas muitas vezes no processo de aprendizagem o erro é necessário para evitar que se torne a repetir esse comportamento. Por que razão, Sara, o filho pródigo procurou ajuda primeiramente numa exploração de um suinicultor, não é um sítio propriamente agradável, Não. E depois vai procurar ajuda na casa do pai? Porquê que não foi logo diretamente à casa do pai? Nós vemos ao longo de toda esta história as consequências das escolhas erradas deste filho.
E o facto de ele ir trabalhar na casa de um suinicultor é mais uma vez uma consequência de uma escolha errada. Ou seja, ele tenta por ele próprio resolver o problema e a situação em que se colocou. É mais uma experiência, mais uma tentativa e erro a ver se conseguimos que alguma coisa resulte daqui. E é nesta tentativa que ele tem de resolver a sua situação que ele chega à conclusão que está pura e simplesmente a sobreviver e não a viver. É aqui na suinicultura que ele se recorda que efetivamente tem um pai em casa que tem um caráter fantástico, que lhe deu tudo aquilo a que ele tinha direito, como o Paulo dizia. O pai ainda nem sequer tinha falecido, já o filho estava a pedir a herança, e o pai foi de tal forma amoroso que lhe concede a liberdade de escolha dele fazer as opções que quer. Portanto, ele tenta pelas suas próprias maneiras resolver o problema, mas chega à conclusão que não é possível. Recorda-se que tem um pai em casa à sua espera e decide voltar. E é interessante que quando ele decide voltar, ele prepara todo um discurso que vai fazer perante o pai, e é interessante a forma como o pai o recebe.